Está escrito em Romanos 1, versículo 28, o seguinte: E como eles não aprovaram ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou a um espírito reprovável para praticarem coisas que não convêm. Meu irmão, minha irmã, em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo descreve a condição da humanidade afastada de Deus. Ele revela como, ao rejeitarem a verdade e a sabedoria divina, as pessoas se afastam cada vez mais, caindo em práticas e pensamentos degradantes. O versículo 28 é uma das passagens mais impactantes desse capítulo, onde Paulo fala sobre a terrível consequência de se afastar de Deus. O momento em que Deus entrega a pessoa ao seu próprio caminho, permitindo que ela siga as suas próprias vontades, mesmo quando isso resulta em destruição. Hoje vamos refletir sobre o que isso significa para nós, como pode acontecer em nossas vidas e como podemos evitar essa armadilha. Paulo começa afirmando que as pessoas não aprovaram ter o conhecimento de Deus. O termo não aprovaram significa que as pessoas não deram a devida atenção ao conhecimento de Deus, nem aceitaram o que ele revelava a elas. Em outras palavras, elas tiveram a oportunidade de conhecer a verdade, mas preferiram seguir os seus próprios desejos e inclinações. A rejeição ao conhecimento de Deus não é apenas uma questão intelectual, mas uma questão de coração e vontade. Muitas vezes, ao longo da história, têm ouvido a mensagem de Deus e se recusaram a aceitá-la. Não se trata de falta de informação, mas de uma escolha deliberada de não dar espaço para Deus em suas vidas. Mas a parte mais sombria deste versículo é quando o apóstolo Paulo diz: Deus os entregou a um espírito reprovável. O que isso significa? Quando alguém decide persistentemente viver de maneira egoísta e contrária à vontade de Deus, há um ponto em que Deus, em sua justiça, permite que essa pessoa siga o caminho que escolheu. Ele não força ninguém a amá-lo ou a obedecê-lo. Ao contrário, ele respeita a liberdade humana, mesmo que essa liberdade leve à destruição. Deus não obriga ninguém a seguir o seu caminho, mas em vez disso, permite que as pessoas escolham o seu próprio destino. Isso chama-se livre-arbítrio. Quando ele entrega alguém ao espírito reprovável, ele permite que essa pessoa experimente as consequências de suas escolhas, o que pode incluir um coração endurecido, o aumento do pecado e o afastamento progressivo de tudo que é bom e justo. O resultado de ser entregue ao próprio caminho, de rejeitar Deus e seguir os próprios desejos, é que a pessoa começa a praticar coisas que não convêm. Isso não significa apenas ações imorais visíveis, mas também uma mente e coração corrompidos, que se afastam do bem e que se inclinam para o mal. Paulo descreve em detalhes mais adiante uma lista de pecados resultantes dessa corrupção. Está em Romanos 1, a partir do versículo 29 até o verso 32, mostrando como as pessoas, ao se afastarem de Deus, caem em uma espiral de degradação moral. Essa prática do mal é uma consequência direta de rejeitar a verdade de Deus. A prática do pecado, por mais que traga prazer momentâneo, leva a uma sensação de vazio e destruição interna. Aqueles que se afastam de Deus e escolhem viver de acordo com suas próprias vontades acabam vivendo em conflito com a sua verdadeira natureza e com o propósito para o qual
foram criados. Este versículo nos ensina uma lição profunda sobre o livre-arbítrio e a misericórdia de Deus. Ele nos lembra que Deus nos concede a liberdade de escolher, mas que as nossas escolhas têm consequências. Quando rejeitamos o conhecimento de Deus e decidimos seguir as nossas próprias vontades, estamos correndo o risco de nos afastarmos cada vez mais de Sua presença e de nos entregarmos a comportamentos que são destrutivos para nós e para os outros. Romanos 1:28 nos ensina sobre a seriedade de rejeitar a verdade de Deus e seguir os nossos próprios caminhos. Mas também nos lembra que, apesar de nossa tendência ao erro, há sempre uma chamada de volta para Deus. Nós não devemos esperar que Deus nos entregue totalmente ao nosso próprio caminho, mas sim buscar a sua presença enquanto há tempo. Se você tem se afastado de Deus ou tem rejeitado sua vontade, hoje é o dia de voltar para Ele. Deus é misericordioso e deseja restaurar você. Não espere que Ele entregue você à sua própria vontade. Ao contrário, abra o seu coração. Abra seu coração para Ele e busque sua direção. Jesus está pronto para lhe receber de volta e oferecer a verdadeira liberdade que somente Ele pode lhe propiciar. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.